Olá, queridos alunos e queridas alunas, estamos voltando para o segundo vídeo da aula de educação indígena. A princípio, vocês conhecem a legislação que assegura o direito indígena? O Plano Internacional, as questões sobre o índio tiveram uma origem a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, tendo sido o primeiro documento que promulgou os direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais de todos os seres humanos. Todos os seres humanos, independente de qualquer traço diferente que possa existir, embora lamentavelmente nem todos aceitem isso, existem aqueles que, inclusive, ainda hoje não enxergam o índio como alguém que é um detentor de direitos. A exemplo da fala do presidente Bolsonaro em janeiro deste ano. O índio é cada vez mais um ser humano igual a nós. Nessa fala, ele fica nítido que para o presidente o índio não era um ser humano e que somente agora ele vem a se tornar um ser humano, como se o nascimento não se tornasse assim. Na época da articulação do povo indígena, informou que iria processar o presidente por crime de racismo. E foi um racismo. No âmbito das Nações Unidas, destaca-se que a Conferência Mundial de Combate ao Racismo e à Discriminação Racial, realizada em 1978, as quais reconhece o direito da população indígena de manter suas tradições econômicas, sociais e culturais, promovendo o seu desenvolvimento. Na realidade, já foram realizadas 4 conferências em combate ao racismo e discriminação racial, sendo que a primeira foi em 1978 e a última foi em 2009. A terceira foi realizada em 2001 em Durban, no sul da África, e ficou conhecida como a Conferência de Durban. Reconhecemos que os povos indígenas de origem indígena têm sido, durante séculos, vítimas da discriminação, afirmamos que eles são livres e iguais em dignidade e direito e não devem sofrer qualquer tipo de discriminação baseada particularmente em sua origem e identidade indígena. E enfatizamos a necessidade de se tornarem medidas constantes para superar a persistência do racismo, discriminação racial, xenofobia, intolerância correlata que os afeta. Isso foi em Durban. Neste contexto, Vilares afirma que os povos indígenas têm seus direitos reconhecidos na Declaração dos Direitos Humanos e protegidos internacionalmente de forma geral, nos tratados e convenções. Mais do que ações afirmadas, a sociedade, justamente com os povos, precisam apoiar-se em práticas que levem de fato que essas políticas sejam efetivadas, evitando-se os conflitos que nos dias de hoje esses povos têm enfrentado para a manutenção da existência enquanto cidadão do mundo. Na Convenção 107 a 169 da Organização Internacional do Trabalho, no ano de 1957, a Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, aprovou a Convenção número 107, relativa à proteção e à integração da população indígena, a qual foi ratificada por 27 países, dentre eles o Brasil. É importante destacar a Convenção 107 da OIT foi o primeiro instrumento jurídico internacional a tratar de maneira específica dos direitos da população indígena. Essa Convenção 107 considera um marco histórico no processo de emancipação social dos povos indígenas. Passou a ser criticada por muitas tendências integracionais e paternalistas. Fato admitido pelo próprio Comitê de Peritos, que em 1986 considerou-a obsoleta e sua aplicação inconveniente ao mundo moderno.
A Convenção 169 sobre os povos indígenas e tribais, adotada na 66ª Conferência do Trabalho em 1989, é uma espécie de revisão da Convenção de 107. O artigo 21 serão tomadas medidas para assegurar aos membros da população interessada a possibilidade de adquirir educação em todos os níveis e em pé de igualdade com o resto da comunidade nacional. O artigo 23 será ministrado às crianças pertencente às populações interessadas de ensino para capacitá-las a ler e escrever em sua linguagem materna ou em caso de impossibilidade na língua mais comumente empregada pelo grupo que a pertençam. Observa aqui dois dos artigos dessa convenção que tratam especificamente sobre a educação. Outro destaque é a respeito à língua materna, né, nesse processo educacional. O artigo 26, medidas deverão ser tomadas para garantir que membros dos povos interessados tenham a oportunidade de adquirir educação em todos os níveis, pelo menos em condições de igualdade com a comunidade nacional. O artigo 27, os governos reconhecerão os direitos desses povos de criar suas próprias instruções, ICIS, né, 36, né, temas de educação, desde que satisfaçam normas mínimas estabelecidas pelas autoridades competentes em regime de consulta com os povos. Recursos adequados deverão ser disponibilizados para estes fins. Na Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, foi aprovado pela Assembleia Geral, né, da ONU em 13 de setembro de 2007. Ela trouxe avanços importantes para o reconhecimento dos direitos dos povos e, embora não estabeleça novos direitos, reconhece e afirma direitos fundamentais e universais no contexto das culturas, realidades e necessidades indígenas. Essa declaração é importante complemento à Declaração dos Direitos Humanos, pois reconhece os povos indígenas como gozos de tais direitos nas condições coletivas diferenciadas e autônomas, contrapondo-se a limitações impostas por modos de dominação política, territoriais e culturais, sejam eles parte do regime explicitamente autoritário ou efeito de persistência de relações coloniais, mesmo em países democráticos. A Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas, aprovada pela Assembleia Geral da Organização dos Estados Unidos, é o primeiro instrumento da história, né, da OEA, né, que promove e protege os direitos dos índios e indígenas das Américas. A aprovação ocorreu por aclamação dos Estados-membros no ano de 2006 em Santo Domingo, capital da República Dominicana. OEA é uma organização internacional com sede em Washington, nos Estados Unidos, cujos membros são 35 nações independentes dos continentes americanos. Fundada em 30 de abril de 1948, foi criada para fins de solidariedade e cooperação entre os seus Estados membros do hemisfério ocidental. O processo de elaboração dessa declaração durou 17 anos. De acordo com Marx, esse documento internacional são considerados de fundamental importância para o reconhecimento dos povos indígenas, bem como para a garantia de proteção de seus direitos. Contudo, é preciso ações mais efetivas, as quais possam dar de fato garantia a esses povos, que esses povos precisam para continuar sobrevivendo. A exemplo dessa garantia necessária, destaca-se no ano de 2019 ações violentas cometidas contra indígenas em vários estados do Brasil. A exemplo de um fato ocorrido em 1º de novembro de 2019, no interior da terra indígena, em Araribóia,
nas proximidades da aldeia Lagoa Comprida, a 86 quilômetros do município de Amarante, no Maranhão, o qual foi palco de conflito entre indígenas e posseiros de terras, culminando com a morte do líder indígena Paulo Paulino Guajajara, conhecido como líder dos Guardiões da Floresta, recendendo assim a problemática das políticas de proteção ao índio no país. Depois desse episódio veio um atrás do outro, né? Assassinato de índios. É importante destacar ainda que entre os anos 2006 a 2009 foram registradas pelas autoridades locais cerca de 44 casos de invasões às terras indígenas, onde ocorreram assassinatos de líderes indígenas guajajaras, uma resistência que traz consigo a marca de um povo que luta por respeito e dignidade, em espaço que deu por seu direito. Conforme aponta o sociólogo Darcy Ribeiro, para que possamos melhorar e compreender a problemática indígena no Brasil, é preciso, antes de mais nada, compreender as dificuldades, que as dificuldades não decorrem da existência de nativo, mas sim do homem branco, que gerou e, portanto, determinou que todo esse processo. Na verdade, a questão indígena iniciou-se na formação dos Estados brasileiros sobre as terras e domínio de inúmeros povos que ocupam o território continental e que, com a chegada dos europeus, foram extraídos de suas terras. Uma das questões geográficas e históricas mais polêmicas no espaço brasileiro é o dos territórios indígenas. Sabendo que, antes da chegada dos europeus no continente sul-americano, existiam milhares de povos indígenas habitando aquilo que hoje é, considerando como território brasileiro. Diante disso, existe uma profunda questão a ser resolvida com esses povos, que é a demarcação de suas terras, ou seja, a delimitação legal das terras indígenas. A Constituição Federal define que a terra indígena, como todas as áreas permanentemente habitadas pelos índios, sendo elas utilizadas para atividade produtiva e também para a preservação de sua cultura e tradição. Portanto, mais do que simplesmente a área de moradia de direito, as terras indígenas devem envolver todo o espaço usado pelos índios para garantir sua sobrevivência, incluindo áreas de caça e extrativismo. As relações entre o Estado brasileiro e os povos indígenas têm uma história vista a partir de duas tendências, a dominação e a do pluralismo cultural. Essas tendências formam a base política do governo, que foi desenvolvida no decorrer de toda a história do país. Discutiremos sobre essas tendências nos próximos vídeos, quando iremos discutir também sobre a educação indígena e propriedade propriamente dita. A Constituição Brasileira de 1988 estabeleceu que os índios tinham direito de uso da língua materna e seus processos próprios de aprendizagem. O artigo 231 do capítulo 7, Índios, o direito e a alteridade cultural. Os índios devem ser considerados como categoria, etnia e em vias de extinção e passam a ter direito a serem eles mesmos, com as organizações sociais, costumes, línguas, crenças e tradições. Durante o trabalho da Assembleia Nacional Constituinte, entre os anos de 1987 a 1988, índios e organizações de apoio se fizeram presentes no Congresso Nacional, encaminhando reivindicações, discutindo propostas e influenciando parlamentares, a opinião pública em geral. Como resultado, teve-se a aprovação dos direitos consagrados na Constituição anteriores. Foram nos anos 90 que algumas ideias outrora destacadas afirmaram-se, trazendo à tona novas temáticas que a escola precisa discutir e efetivá-las na prática.
A exemplo do currículo específico e diferenciados, a educação bilíngue intercultural, levando-se à consideração do seu mecanismo de aprendizagem. É importante colocar que o poder público não encontrava-se preparado tecnicamente para assumir esse compromisso, uma vez que era preciso também uma legislação específica que, desde conta desse universo, tem diferenciado, o qual buscava, antes de mais nada, ser visto e ouvido pela sociedade. A partir de então, o Ministério da Educação iniciou a promoção de políticas que auxiliavam o desenho que hoje existe na relação da questão das escolas indígenas, apoiado em legislação específica que lhe desse suporte técnico, administrativo e jurídico em relação às ações que viessem promover benefícios a estes povos. Esse processo tem início com o Estatuto do Índio. Nesse documento, os índios foram considerados incapazes, entre aspas, incapazes, e por isso estavam sob a tutela de Estado através do órgão criado para esse fim, que firmou conhecimento com o Serviço de Proteção ao Índio, no SPI de 1910 a 1967, sendo atualmente conhecida pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. A Constituição de 1988 rompe esta tradição secular, ao conhecer aos índios como o direito de manter sua própria cultura. Há um abandono de perspectiva assimilacionista que entendia que o índio como categoria social transitória, a ser incorporada à comunhão nacional. A Constituição não fala em tutela ou em órgãos indigenistas, mas mantém a responsabilidade da União em proteger e fazer respeitar os direitos dos índios. Este decreto retirou a incumbência exclusiva da Fundação Nacional do Índio em conduzir os processos de educação junto à sociedade indígena, atribuindo ao Ministério da Educação. A coordenação das ações são execuções aos estados e municípios. A portaria interministerial 559 de 91 e das portarias do MEC 60 de 92 a 490 de 93, instituindo a normatização do Comitê Nacional de Educação Indígena, fórum que viria a subsidiar a elaboração de planos operacionais das ações educacionais do município, estados e municípios. Isso aqui é a diretriz da Política Nacional para a Educação Escolar Indígena. Este documento ele representa um marco na educação escolar indígena no Brasil. Estabelece os princípios para práticas pedagógicas em contexto de diversidade cultural. A LDB 93, 94, 96 menciona a forma explícita da educação escolar para os povos indígenas em dois momentos. Um deles aparece a parte do ensino fundamental no artigo 32, estabelecendo que seu ensino será ministrado em língua portuguesa, mas assegura às comunidades indígenas a utilizar suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Ou seja, reproduz aqui o direito inscrito no artigo 210 da Constituição Federal, manter a linguagem materno-indígena. A LDB determina a articulação do sistema de ensino para a elaboração de programas integrados no ensino e pesquisa, que contempla a participação das comunidades indígenas em sua formulação e tenha como objetivo desenvolver currículos específicos, nele incluindo o conteúdo culturais correspondente à perspectiva das comunidades. A LDB ainda prevê, gente, a formação de pessoa, a formação pessoal especializada para atuar nessa área, a elaboração e publicação de material didático e específico e diferenciados.
Aqui é o referencial curricular nacional para a escola indígena. Vocês conhecem? Ele trata do instrumento formativo e da reflexão de novas interações educativas que orientam as políticas públicas educacionais para a escola indígena brasileira. A escola indígena passaram a ter esse currículo próprio, valorizando suas culturas. Até então, buscava-se apenas ingressar os índios à sociedade, deixando de preservar e valorizar as diferentes culturas. Outras legislações de normas, né? Resolução da CEPS, e vocês podem, se vocês tiverem acesso a esse documento, vocês podem estar olhando, né, na resolução da CEPS do Conselho Nacional de Educação, de 10 de novembro de 10 de novembro de 99, no Plano Nacional de Educação, no Plano Nacional de Educação do PNE de 26 de junho de 2014 e, perdão, na Lei 11.645 de 10 de março de 2008, que trata-se sobre a obrigatoriedade, a temática, história, cultural e afrodescendente. No nosso próximo vídeo discutiremos a formação indígena, né, no Brasil, né? E espero que vocês escutem o vídeo e no momento do nosso Zoom a gente discutiremos as observações feitas aqui no vídeo, tá?